Salve turma, tá começando mais um vídeo aqui no canal da Macro DJs, eu sou o Galute e hoje eu vou ensinar você a utilizar automações no FL Studio. As automações são uma ferramenta muito útil para adicionar movimento e expressão no seu som. Quando eu falo dar movimento na sua música, significa que a gente consegue ajustar parâmetros em VSTs, volumes, tom da música, o pitch, velocidade, tudo isso no decorrer do tempo da música. Como assim? Por exemplo, uma guitarra está tocando e eu simplesmente quero que o volume dela vá ficando mais alto ao longo do tempo da música e chega em determinado momento, eu quero que ele fique mais baixo. Dá pra fazer isso com automação. Outro exemplo, eu consigo deixar uma música abafada com filtro, aí fica a minha voz com filtro assim, e aí do nada a minha voz, quando eu abrir a automação, minha voz volta a ficar ao normal. Isso tudo a gente vai aprender hoje nesse tutorial. Então fica aí até o final do vídeo que você vai aprender outras dicas de como fazer LFO, filtros, build-ups e automações de reverb e muito mais. Já deixa o likezão, compartilha esse vídeo aí com o seu amigo que precisa ficar pró nas automações, porque só assim você consegue transformar sua música que era chata, agora dar movimento e expressão e transformar ela numa música profissional. Bom, para começar, eu tenho um loop aqui. E a gente consegue agora criar uma dinâmica dele usando automações de várias formas diferentes. A primeira que eu vou mostrar aqui para vocês é a mais simples, que seria a automação de volume. E como que a gente cria isso? Existem duas formas. A primeira, a gente vai no parâmetro que a gente quer automatizar. Pode ser este botão de volume e eu quero dar essa sensação aqui, ó. Vamos fazer isso de forma manual, então vamos fazer isso de forma automática. Então eu vou pegar o parâmetro que eu quero automatizar, clicar com o botão direito em cima dele, Create Automation Clip. E voilá, temos a nossa primeira automação. Ela está no zero porque eu deixei o volume no zero. Então se vocês perceberem agora, conforme eu coloco para cima, o meu parâmetro subiu. Eu abaixar aqui, ele abaixou de novo. Então isso está conectado com o volume desse sample aqui em cima. Então vai começar no zero, vai subir até o máximo e depois vai descer para o zero novamente aqui e depois aqui assim. Só demonstrando um exemplo. Certo? E a gente pode mexer em alguns parâmetros aqui, como vir nessa bolinha que fica entre as curvas, entre os pontos, para fazer curvas. Então o movimento fica mais suave. Então vamos fazer de uma forma aqui mais usual mesmo. Vou excluir essa última bolinha, só clicar com o botão direito, deleta. Vou esticar novamente. Eu não quero que comece no zero, eu quero que comece assim. E vai ficando mais baixo. Só que eu quero deixar a curva para cima, para ele segurar um pouco o volume e ele começar a baixar o som só lá no final. Certo? Clicando com o botão direito aqui em cima da bolinha, a gente tem outros tipos de curva. Esse Single Curve 3 ele é interessante porque ele é mais agressivo só no final. Olha que interessante. Ele é bem mais sutil, então eu uso muito esse tipo de curva aqui para fazer certos tipos de automação que a gente vai demonstrar daqui a pouco. Também tem outro modo interessante aqui, que seria o Star. E eu consigo controlar aqui, ó, quantas stars, né, quantos degraus a gente vai fazer. E aqui consigo fazer a intensidade desses degraus. Aí. Então a cada um compasso ele vai abaixar um pouquinho o volume. Vai ser progressivo. Muito legal, né? Para deixar isso um pouco mais organizado, se eu tivesse um monte de coisas no meu projeto, um monte de samples, eu com certeza ia me perder nas automações.
Eu gosto de deixar ela na mesma cor do sample que ela está automatizando. Eu clico com o botão direito em cima da track que ela tá, dessa faixa aqui, e venho em agrupar. Agora sim eu minimizo, porque aí eu consigo trabalhar nas automações só no momento que eu quiser e ela não ocupa espaço no meu mapa da música aqui, certo? Então, além da automação de volume, eu vou excluir ela daqui já. Olha que interessante, agora que eu excluí, eu não consigo voltar ao normal o volume, porque eu já fiz uma automação. Então, eu já removi a automação daqui e mesmo assim ela está funcionando ainda. Como que eu vou resolver isso? Vamos vir aqui em informações de projeto, patterns, controles de inicialização e aqui, ó, eu achei o volume, cadê? Aqui, ó, macro loop volume. Se eu excluir ela, delete, e agora sim, eu posso mexer e a automação sumiu. Graças a Deus, a gente consegue resetar esses parâmetros. Então vamos fazer o seguinte, eu vou jogar isso no mixer, eu vou ensinar vocês a fazer um filtro utilizando o equalizador do próprio FabFilter. Eu vou mostrar outra forma de fazer essa automação. Vou fazer uma automação agora, um high cut que a gente chama, que seria esse efeito aqui, ó. Certo? Em vez de eu vir aqui, ó, o botão direito e criar automação, tem alguns parâmetros que a gente não consegue ter essa opção. Então a gente tem que vir aqui nesse knob. E eu vou fazer assim, ó. Eu vou clicar. Quando eu clicar, vai aparecer no painel perto do knob ali que ele identificou esse parâmetro. Apareceu ali em cima. E agora eu quero fazer mais um parâmetro. Eu vou fazer nessa de baixo aqui agora, vai aparecer ali em cima de novo. Então ele identificou dois parâmetros. Então se eu vir com o botão direito, criar automação, ele já vai criar as duas automações dos últimos dois botões que eu cliquei. Então é muito interessante fazer automação desse modo, porque você pode criar várias automações de uma vez, ativando desse jeito. Então eu vou pôr elas aqui embaixo para ficar organizado. Eu já vou pôr aqui. Esse daqui é o filtro. E esse de baixo é a ressonância. Eu vou mostrar já na prática o que é cada um desses, tá? Então vamos agrupar aqui. Vamos agrupar. E agora eu vou fazer o filtro. Fechando e abrindo. Eu vou utilizar a minha curva 3. Para ficar mais legal ainda. Eu não gostei desse que ele faz no final. Isso é por causa da ressonância. Então no final eu não quero que tenha ressonância. Então eu vou fazer o oposto. Vamos ver se vai dar certo. Ficou pior ainda. Acho que era pro outro lado. Vamos ver o que tá acontecendo aqui, ó. Essa linha de baixo seria a ressonância. Então acho que é pra cima que eu tenho que pôr. Isso, bem melhor. Olha a diferença. Eu botar para baixo, ele vai subir o filtro, ó. Isso que a gente chama de ressonância, tá? Eu gosto de fazer um pouco mais liso, por isso que eu boto para cima. Então vamos adicionar mais uma automação aqui. Eu vou adicionar um plugin que não dá para fazer automação do jeito normal do FL Studio, por isso que eu escolhi ele daqui. Então eu quero que venha com reverb e tire o reverb. Se eu clicar com o botão direito, ó, não dá para fazer automação. Por isso que eu tenho que vir nesse carinha aqui. Agora, quando eu clicar no parâmetro, ele vai identificar ali em cima. Identificou. Beleza, eu só quero fazer automação nesse cara mesmo. Botão direito, criar automação. Olha que interessante. Ele não fez exatamente do tamanho do meu loop. Então, vou fazer de novo para vocês entenderem. Vocês viram que ela ficou maior? Aí eu vou ter que ter trabalho de diminuir o tamanho. Então, vamos lá de novo. Agora sim, eu vou loopar. Apertei Ctrl. Arrastei para o lado. Eu quero que a automação seja do tamanho do meu loop. Então volto lá. Ativo o knob. Mexo no mix. Botão direito. Criar automação.
E agora minha automação está exatamente do tamanho que eu quero. Então vamos fazer na verdade assim. Curva 3. Fazer meio exagerado assim. Essa. Ficou muito exagerado, vamos dosando aqui. Muito legal. Adicionamos dinâmicas. Eu posso ir brincando conforme a minha música, conforme o jeito que você quiser aqui com as automações. O importante é ser criativo e deixar a sua música mais interessante, fazendo automação em vários parâmetros em um só elemento. Isso dá uma sensação de uma música mais profissional, menos chata, com mais movimento. Vou mostrar mais uma dica aqui. Eu posso fazer agora a mesma automação que eu fiz com esse cara, eu vou fazer com um delay. Só um exemplo, tá? Não sei se vai ficar bom porque percussão é meio difícil trabalhar com delay. E aí eu vou fazer a automação no wet aqui. Eu vou vir nesse botão, wet, criar automação. Ela criou aqui minha automação de delay. E eu quero que seja igualzinho o reverb. Então eu posso copiar exatamente essa onda do reverb e jogar no meu delay. Vindo nessa ferramentinha aqui na esquerda. Você vem aqui, articulações, copiar. Vamos lá no delay, articulação, colar. E voilá. Movimento, galera. Muito legal, né? Vou mostrar aqui agora um exemplo que muitas pessoas gostam de fazer no build-up, que seria a automação no pitch. Então vou fazer aqui do zero. Automação, vou deixar aqui no zero, no zero. Quando você abre no sample, ele vem exatamente assim. Eu já fiz alguns recortes para fazer esse build-up. E aí eu quero fazer ele e vai subindo. Então eu vou fazer isso de uma forma automática aqui no próprio FL Studio. 2 cliques no sample. A gente abriu esse setor aqui de configurações do sample. O range é o tanto que eu quero subir de pitch. E aqui é a regra de semitom. Então, para você subir um tom, você tem que subir 2 semitons. Então, aqui ele subiria só um tom. Eu quero subir 24, porque 1/8 seria 12 semitons. 2 oitavas para cima seria 24 semitons, que é o dobro. Então, eu botei 24 de range. Já selecionei o tamanho do meu loop aqui. E eu vou agora clicar com o botão direito no pitch, criar a automação. Não deu certo ainda, vocês vão ver que o loop vai ficar mais curto. Bom, eu vou vir aqui, eu vou subir 24 semitons, botão direito no pitch, criar a automação. Vamos ver o que acontece. Esse modo não deu muito certo, porque ele encurta o sample. Então, se a gente abrir o painel de sample aqui e mudar o modo de resample para stretch, aí sim ele vai ficar do modo profissional. Então, eu vou deixar ele, eu vou copiar aqui, ó, botão direito, copiei essa bolinha que está em 50%, botão direito aqui para criar outro ponto. Vou vir aqui e vou colar a configuração de 50% para ficar exatamente uma reta. E ele vai começar a atuar só aqui no final. Muito legal esse efeito, né? E aqui a gente tem uma automação de pitch. Eu posso brincar, eu posso subir, talvez descer no finalzinho. E no final vou dar mais uma duplicada. Assim, né?
certo? Vamos para a última dica de automação aqui, que seria a mais interessante, que é o LFO. Para quem não sabe, LFO é o movimento que a gente consegue automatizar de abrir e fechar algum parâmetro em certa determinada velocidade. Então é tipo uau, uau. Uau, 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 uau. Esse é um parâmetro de LFO. Então eu tenho um exemplo aqui. Eu fiz um pad simples. Eu quero fazer isso daqui, ó, de forma automática. Então eu vou criar uma automação nesse cutoff. Ele já identificou ali. Lembrando que eu faço isso porque se clicar com o botão direito aqui, ó, não tem a opção Creation Automation Clip. Então, sempre que não tem, você tem que vir nesse knob, mexe no parâmetro, botão direito, cria automação. Fiz a automação aqui do meu filtro de cutoff. Eu gostaria que ele ficasse abrindo e fechando rápido. Uau, 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 uau. E aí, como que a gente vai fazer isso? Tem que ser nesse cara, né? Seria muito difícil eu fazer na unha, assim, ó. Não ia ficar muito bom. Ia dar muito trabalho. Então existe uma forma automática de fazer isso, clicando na própria automação. E aí a gente tem essa opção de LFO. E olha que maravilhoso esse cara. Speed, velocidade, e amount é a quantidade. Então se eu deixar o amount aqui em 50%, não vai acontecer nada. Se eu aumentar o amount, olha a dinâmica. Interessante, né? Antes da gente fazer isso, vale lembrar que a nossa onda, antes da gente fazer a automação, a gente fez ela abrindo o cutoff. Então ele já vai abrir de qualquer forma. Então eu vou deixar ela reta, na verdade, porque senão ele vai dar essa sensação de cutoff abrindo. Eu não quero isso. Eu vou trabalhar primeiro com automação reta. Agora eu vou para o LFO. Agora sim. Então, eu vou fazer uma automação dentro da automação. Temos aqui a automação do LFO Level. O Level é a mesma coisa que o Amount. É intensidade que isso vai acontecer. Olha que interessante. Não quero tão exagerado no final. Então, vou segurar mais ou menos assim, ó. Certo? E eu posso finalizar agora, vou de novo aqui e fazer na velocidade. Fazer a velocidade aumentando e aí aqui no final diminui. Ver como... Bem legal, né? E para finalizar, você pode abusar aqui de outros parâmetros, que seria deitar a curva, aumentar, deixar ela mais quadrada. Então você pode ir experimentando aqui, ó, outros parâmetros. E aí, só a criatividade vai determinar até onde você vai poder ir. Certo? Espero que você tenha percebido aí que as automações são uma ferramenta única que consegue transformar a sua música, dar expressão nela de uma maneira totalmente diferente, utilizando vários tipos de parâmetros dentro do FL Studio. Prática, criatividade, experimentação, força de vontade, sair ali curicando, fazendo vários tipos de automações diferentes, vai transformar você em um produtor expert. Não tenha dúvidas que isso vai trazer expressão para sua música, vai trazer originalidade para o seu som, para tornar sua música aí cada vez mais interessante. Espero que esse tutorial aí tenha sido muito útil para você. Se você gostou, aprendeu alguma coisa, deixa aquele likezão para fortalecer o canal. Se você não entendeu alguma coisa, deixe nos comentários que eu estarei respondendo você para te ajudar aí a desfrutar cada vez mais dessa ferramenta poderosíssima que é as automações. Então, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nada mais e tchau!